Bem-vindo ao curso de Teoria das Estruturas. Vamos continuar nosso curso agora com vigas inclinadas. Mas, professor, o que é uma viga inclinada? Bom, basicamente são elementos estruturais que não estão mais na posição dos meus eixos principais, digamos assim, horizontal e vertical. Na realidade, introduzimos uma rotação nesse sistema de modo que a configuração de equilíbrio das cargas passam a ter que atender esse efeito de rotação. E é isso que a gente vai introduzir nesse capítulo. Em geral, nesse capítulo vamos trabalhar alguns exemplos construtivos para que a gente norteie as nossas ações em termos do que a gente está estudando e onde ele é aplicado, e vamos trabalhar um pouco a formulação mais básica. Na realidade, não se altera muito a formulação, porque tudo que a gente viu pode ser aplicado a esse tipo de problema. Então, a gente vai só transladar o que a gente aprendeu para aplicação nas vigas inclinadas. Então, o que é uma viga inclinada? Bom, eu coloquei uma definição clássica para que a gente entenda esse sistema de uma forma mais objetiva, de modo que eu coloquei que, a depender da arquitetura do projeto, pode ser necessário introduzir esse tipo de elemento estrutural. Então, essas vigas são interessantes porque elas conferem rigidez ao meu elemento global, ao meu sistema global, certo? Muito utilizadas, por exemplo, em treliças, e quando as treliças, a gente vai ver mais adiante, que está sujeita apenas a esforços axiais, certo? Que pode não ser o caso desse tipo de problema, que eu posso introduzir, por exemplo, efeitos de flexão, ou seja, momentos fletores nesse tipo de estrutura, e aí a gente vai entender como conceber. É muito utilizada, por exemplo, em rampas, escadas e assim por diante. Aqui eu trago alguns elementos estruturais que fazem uso desse tipo de finalidade, onde a gente tem as concepções de rigidez do sistema estrutural. Aqui eu tenho uma estrutura metálica, onde eu tenho um contraventamento ali, uma rigidez associada a esse elemento inclinado do meu problema. Aqui eu trouxe uma tesoura bastante comum em arquitetura, com elementos inclinados e a mão francesa ali também para conferir rigidez e diminuir deslocamento. Aqui alguns elementos mais curtos, mas também inclinados, que servem também para conferir rigidez ao meu sistema estrutural. Esse exemplo é bastante interessante, porque quando a gente fala de engenharia de estruturas, a gente tem os caminhamentos das cargas associadas aos elementos viga, pilar e laje, e eles geralmente estão nas posições horizontais e verticais. Quando eu altero a sua geometria em termos de rotação, eu estou introduzindo novos carregamentos e novos efeitos nesse problema. Por exemplo, um pilar inclinado não está sujeito só a cargas axiais, ou a flexão composta, aí já é muito acentuada devido à excentricidade da carga em relação ao seu ponto de equilíbrio. Mas isso é coisa para a gente estudar num outro curso. Por fim, aqui eu tenho um sistema metálico, onde eu tenho os contraventamentos associados às minhas barras inclinadas, conferindo rigidez e diminuindo deslocamentos e deformações nessa estrutura. Então, é muito utilizada, a gente tem uma gama de aplicações para esse tipo de problema. Mas o que é que se altera nesse tipo de problema? Basicamente, só a rotação do meu sistema. Todas as definições de seções, de geometria e apoio são válidos para esse sistema estrutural. O que precisamos introduzir é um outro conceito, que é o conceito de observador. O observador vai indicar como eu vou enxergar a minha estrutura a partir dos seus esforços internos. Lembrando que uma das mudanças é que os esforços internos sempre atuam ao longo do meu eixo estrutural, e isso vai alterar um pouquinho no meu problema em termos de cálculo propriamente dito. Então a gente tem aqui o que altera de uma forma geral os esforços internos. Os esforços internos, como eu disse, acompanham a linha de ação da minha estrutura. Se a minha estrutura estiver rotacionada de um determinado ângulo θ, o meu esforço interno, normal, cortante, fletor, ele obedece àquela mesma geometria de configuração que a gente definiu, mas ele vai estar rotacionado também. De modo que, se as minhas cargas externas estiverem na posição mais convencional, ou seja, vertical e horizontal, eu preciso
fazer a compatibilização dessas cargas em termos da minha direção principal agora, que é a direção do eixo da minha estrutura. Por exemplo, a carga vertical aí nesse sistema, ela está na direção, obviamente, vertical, enquanto o meu cortante normal, eles estão numa posição inclinada de um ângulo θ. De modo que essa carga em uma posição original, horizontal da viga, ela só conferia cortante à minha estrutura. Quando ela está nessa posição, ela confere uma parte de cortante e uma parte de normal que precisa ser computada. Então, isso faz total diferença na concepção e análise desse tipo de estrutura. O que a gente precisa definir é qual o eixo que eu irei trabalhar. Em alguns momentos, um eixo horizontal e vertical comum é mais simples devido à quantidade de cargas nessa posição. Ou eu posso trabalhar com o eixo em termos do meu sistema de esforços internos na direção do eixo da viga. Você precisa definir. Então, os dois passos: definir os esforços internos ao longo do eixo da viga, definir o meu observador, são dois passos importantes, e por último, definir o meu eixo cartesiano vai fazer com que eu consiga conceber o meu sistema. Então, é isso que a gente precisa ter: um eixo cartesiano, a inclinação e como a gente vai desenvolver o meu sistema em relação a essa nova configuração rotacionada. Tudo vai ser aplicado e a gente vai ver nos próximos exemplos aí, na próxima aula, alguns exemplos correlacionando vigas inclinadas para que a gente sane algumas dúvidas. Então, até a próxima aula. Lembrando que quem adquiriu o curso Premium está embutido o que a gente tem lá, além das aulas, videoaulas propriamente dito, o nosso e-book com mais de 170 páginas que vem sendo atualizado constantemente. Então, até a próxima.